Acontece na cidade. Ouvintes da Rádio Baruch FM, o diretor paulistano Zé Henrique de Paula dirige a primeira adaptação teatral brasileira para Dogville, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Após temporada no Rio de Janeiro, o espetáculo chega a São Paulo para uma temporada no Teatro Porto Seguro, até 31 de março. Composto por um grande elenco, formado por Mel Lisboa, Eric Lenati, Fábio Assunção, Bianca Baiton, Marcelo Vilas Boas, Ana Toledo, Rodrigo Caetano, Gustavo Trestini, Fernanda Turran, Thales Cabral, Cris Couto, Brota Filho, Munir Pedrosa, Selma Egrey, Dudu Eschel e Fernanda Couto. A Rádio Baruch FM esteve presente na coletiva de imprensa do espetáculo. Um dos integrantes do elenco, o ator Fábio Assunção, e o diretor Zé Henrique de Paula comentam sobre o projeto. Na verdade, o que me colocou nesse projeto foi esse trabalho. Eu já sou um grande fã do Zé. Acho que cada vez a gente tem menos oportunidade de trabalhar com uma companhia de teatro, né? Um elenco de 16 atores, uma dramaturgia profunda, de um filme que eu admiro. Então, essa oportunidade de trabalhar em grupo, que o Felipe e a Fernanda, como produtores, deram oportunidade para a gente, né? De ter uma peça desse tamanho, com esse elenco. Foi isso que me colocou nesse projeto. A equipe criativa desse projeto, tirando o João Pimenta, que é o figurinista, é uma equipe criativa que é inteirinha do núcleo experimental. Eu queria até chamar aqui nessa... Uai, ela estava ali agora. Cadê? Vem nessa cadeira aqui com a gente, Inês. A Inês Aranha, que é a nossa preparadora de atores, trabalha em todas as peças do núcleo. Que a gente tem aqui a equipe do núcleo também, né? Bruno Anselmo, Fernanda Maia, Fran Barros. Zé, escolhendo o elenco, foi sua, foi do Felipe, foi de vocês? A gente fez tudo muito junto, muito junto. O Felipe é o tipo de produtor que dialoga o tempo inteiro, não só sobre os aspectos que são inerentes à produção propriamente dita, mas aos aspectos quase ideológicos do projeto. Então, a gente discutiu absolutamente tudo que está em cena. E cada um desses atores foi um papo, um telefonema, uma conversa, uma troca de ideias. Então, costumam dizer que fazer a escalação é praticamente 50% do trabalho de um diretor, né? Esse 50% dessa vez eu divido com o Felipe. O elenco comenta também sobre o processo de criação do espetáculo. É que o processo ele é coletivo, mas ele também é individual, né? Então cada um de nós poderia dar um relato também. Então, na verdade, eu acho que o relato do Zé é mais potente porque ele traz a ideia desde antes, né, da escalação em si. Mas foi, desde o início, o Zé trouxe essa ideia de inverter as linguagens. Então, uma coisa de você trazer a linguagem cinematográfica para dentro do teatro e você poder brincar com essa dupla forma de interpretação, para mim foi um processo diferente, novo, nunca tinha experimentado. Então, e também nunca tinha feito uma peça que era um filme anteriormente, né? É diferente, uma personagem que ela não foi exatamente escrita, ela foi criada coletivamente lá por eles e pela Nicole Kidman. E aí, de repente, agora eu pego ela escrita e faço a minha. Então, mas dentro de um processo, como eu falei, tanto coletivo quanto individual. Enfim, eu deixar isso lá. Obrigado. Foi construído como teatro. A encenação é que coloca também o live, os vídeos, mas os atores, a preparação, os exercícios, as improvisações, a ocupação do espaço, a construção física, foi teatro. Se construiu como uma peça para os atores, para o elenco. Eles não ficavam pensando, nessa hora estão me filmando, nessa hora estão me filmando. Não, foi construído naturalmente como teatro e, paulatinamente, quando teve já o cenário e tudo mais, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. Mas eles têm que se relacionar entre eles, construir uma cidade sólida para poder contracenar com a interferência que ocorre nessa cidade.
Então, eles trabalharam naturalmente como qualquer processo criativo de uma peça de teatro. E teve uma coisa curiosa, porque nem todos tinham visto o filme. E muitos não viram o filme, já falou assim, não precisa ver o filme para poder construir esses personagens. A relação são entre eles através do texto. Inclusive, eu comecei antes com o elenco, antes do Zé começar os ensaios, eu fiz uma preparação de 3 semanas só com o elenco. E nós pensamos em outras coisas, em quem são essas pessoas, quais são as relações entre elas, que corpo é esse, que característica individual tem esse corpo, ou essa família, ou esses namorados, ou esses ex-namorados, ou esse casal, essa mãe e filho, esse pai e filho. Foi como uma construção de teatro mesmo. O filme é só agora, para mim, por exemplo, é uma lembrança, é algo que eu conheço. Para mim, agora, Dogville é essa peça, porque eles construíram para mim Dogville, sim. A cidade de Dogville, ela existe para mim. E foram esses atores que fizeram isso. Valeu, gente. Legal. Os atores Mel Lisboa e Fábio Assunção destacam a criação dos personagens. A gente começou todo mundo junto com a Inês Aranha, que falou, foi esse processo de primeiro a gente descobrir as relações dos corpos, principalmente, né? Eles trabalham, é um trabalho deles, que eu também nunca tinha feito, foi novo para mim, foi uma experiência nova, que eles trabalham com essa questão das actions, então são impulsos, e você primeiro construiu uma partitura física, e depois a gente se debruçou sobre o texto. Então, primeiro veio a parte física e depois o texto. E também eles trabalham muito com a gente esmerilha o texto para poder descobrir detalhes que entram nas actions. E foi assim que a gente construiu esses personagens, todos nós, né? Claro que somos diferentes e cada um faz interpreta essa maneira de se construir personagens de uma forma, mas participamos todos do mesmo processo e foi ao mesmo tempo também. É isso. Mais alguma coisa? As fotos da Dorothy foram as fotos da Dorothy Land, né? Que fez algumas pesquisas, né, sobre a depressão nos Estados Unidos. Nessa época houve uma crise financeira, que Dogville fala muito também é uma crítica ao capitalismo absurda, né? E no momento que essas pessoas estão passando por uma crise financeira muito grave. Então, isso coloca elas numa situação especial, né? Então, houve esse estudo e as fotos da Dorothy Land são fotos que retratam pessoas dessa época, muito miseráveis, para a gente entender um pouco o que seriam essas pessoas. Olha, eu digo a mesma coisa que a Mel, assim, foi um processo conduzido no primeiro momento pela Inês, depois pelo Zé, mas compartilhado por todos e por várias frentes, né? Parte física, parte de pesquisa, de trabalho de mesa também, de pegar o texto, dividir em movimentos e nomear cada movimento e tudo isso. Foram 2 meses e meio de coletividade. A peça Dogville aborda vários temas do universo feminino. Para o elenco composto pelas mulheres da peça, esses assuntos devem estar presentes. E hoje ainda existe muita hipocrisia quando se trata desses assuntos. Eu acho que foi um momento muito bom, né, para a gente falar disso e principalmente para a gente entender o tamanho da hipocrisia que a gente ainda tem na nossa sociedade, infelizmente, e que talvez principalmente nós mesmas, mulheres, fazemos isso com a gente muitas vezes, né? A gente é a primeira a criticar, a condenar o comportamento da outra, e eu acho que nessa peça fica muito claro essa condenação e esse julgamento e, no fundo, querer ver a outra por trás. Eu não sei exatamente, pelo menos a mim não chegou nenhuma opinião a respeito disso exatamente, né? Porque eu acho que também no nosso momento político e todas as questões que estão ocorrendo agora no país, acho que ela tomou uma outra proporção e não ficou tão focada só nisso, mas nesse lado bom e ruim como um todo, nessa hipocrisia do ser humano e de tirar o pior que a gente tem de dentro da gente. Como é possível a gente descobrir através de pequenos momentos que a gente tem um lado muito ruim. Então, para mim, em especial, acho que ficou tudo isso
E é uma lição para a vida poder usar isso e ver, e não fazer lá fora novamente, porque a gente continua, de certa forma, fazendo isso com as outras mulheres. São muitas violências que acontecem dentro de Dogville, né? É uma peça extremamente violenta. E a Gracie, ela é o foco dessa violência. Ela sofre inúmeras violências, sejam físicas ou psicológicas, e fica essa questão. Porém, como eu tenho dito, eu acho que provocar isso na plateia é importante. A partir do momento em que você se vê incomodadíssimo com toda aquela violência, que aquilo te angustia, que você chega no final da peça e fala, caramba, e o final catártico da peça, de repente você se sente até aliviado por ela exterminar uma cidade, você fala, que ser humano sou eu? Ao mesmo, são muitas questões, sabe? E eu acho que isso, aí o texto do Lazo, ele traz essa questão. Ele é muito provocativo, ele vai mesmo na ferida. Então, e ele não mede nenhum esforço para isso, ele vai mesmo, ele verticaliza nessa história. Então a mulher, ele coloca como o Cristo do negócio. Tem várias leituras dessa peça, leituras inclusive míticas, né? Leituras que elas seriam uma espécie de Jesus Cristo, enfim, tem um monte de coisas. Os nomes, né, nomes que são bíblicos da peça e tal. Enfim, são muitas... É uma peça que te leva, se você quiser, a pensar muito, a refletir muito. E isso que eu acho muito interessante. Do Rio de Janeiro, eu ficava na plateia, obviamente, assistindo as apresentações. Então a gente ouve a reação da plateia. E todos... homens e mulheres, e em vários momentos, ficavam indignados nas cenas de estupro. Era o que mais pegava para eles. E, assim, o que mais vinha à tona como reação. Nossa, não! Era meio alto até algumas vezes que acontecia a reação. E uma coisa divertida, e eu fico também muito perplexa, é que quando a Gracie se vinga no final, pedindo para os pais não matar direto as crianças, a Vera e o Chuck, e sim um por um, e fazer as pessoas gargalhavam. Bem feito, ela merece! E era chocante ouvir isso. O primeiro dia foi chocante. Foi chocante, depois você acostuma. Gargalharam, eu fiz assim. Mas aí eu entendi que é uma reação... nervosa, é uma reação nervosa de alívio imediato. E se a pessoa depois pensa realmente nessa vendetta, né, nessa vingança até minuciosa e perversa da Gracie, se você pensar nisso, você fala assim, opa, peraí, quem é diferente de quem mesmo aqui? Quem tem poder para arrasar, arrasa. Quem não tem poder, sucumbe. Então, foi muito curioso ver, e eu também ouvi que hoje também teve um pouco de risada nessa hora. Porque eu estou sempre atenta à reação da plateia. Então, eu acho que é inerente ao ser humano. Eu tenho um certo alívio em relação ao que está acontecendo na trajetória da peça, para todo mundo, na hora que a Gracie se vinga dessa gentalha, né, de Dogville que pode ser arrasada, mas, ao mesmo tempo, ela está fazendo algo tão cruel ou pior do que eles fizeram. Então, no fundo, é tudo muito atroz mesmo. Tanto quem se alivia na hora, mas depois leva isso como uma benfeitoria e não como uma real reflexão. É ali que está o perigo, ali que é, para mim, onde a toca torce o rabo. Acho que tem uma inteligência no texto do Lauro Trias, que é o seguinte, a ideia da vingança, ela é formadora do próprio melodrama. Se a gente for pensar lá no Conde de Monte Cristo, nas novelas todas, né, esse movimento da vingança, você provoca todo um sofrimento numa mocinha como a Gracie, e se espera no final que você acabe resolvendo os seus problemas a partir da vingança que essa pessoa que sofreu toda essa violência vai produzir. E ele consegue pegar a estrutura do melodrama, fazer com que as pessoas se envolvam com esse melodrama, mas perverter esse melodrama no final, que é isso que a Inês está dizendo. Porque no final também tem isso, essa vingança não nos resolve, como em Kill Bill, por exemplo. Se for pegar um filme para ficar
na ideia do filme, que o Bill você tem uma mocinha que vai, ela se vinga e você sai de lá, uau, ela me vingou também, ela conseguiu redimir os meus pecados. No caso do Dogville, ele leva você para esse lugar, mas ele não resolve nesse lugar. E essa reação tinha no Rio também, eu me lembro assim de ouvir comentários da plateia no final, que é uma coisa, até tem essa reação de, um certo alívio diante de tudo, diante daquela solução que acontece no final. Mas ao final da peça, quando chega a reflexão depois desse estado, vem uma coisa, mas afinal de contas, quem? Porque para você se sentir vingado, você tem que criar uma relação de eu preciso sentir que eu sou aquela pessoa, que eu sou aquele personagem, que eu tenho uma aproximação com aquele personagem. E ao final, uma empatia com aquele personagem. Ao final fica uma coisa assim, mas afinal de contas, quem sou eu nessa história? Que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz ao final do Dogville. A gente já se fazia no filme e continua fazendo. Quem sou eu nessa história? Será que eu não sou uma dessas pessoas que está aí, que vai ser exterminada nessa cidade por esse poder que vem com uma violência? Porque ela não está quebrando os bonequinhos, né? Pega as crianças e mata uma por uma. Aí chega uma hora que, passado o momento do alívio da vingança, vem essa reflexão. E não tem como não ver. Isso tem acontecido. A gente espera que aconteça aqui também com o povo de São Paulo. O diretor Zé Henrique comenta sobre o cenário e a atualidade presente na peça. A cenografia dessa peça é do Bruno Anselmo, que é um colaborador nosso do Núcleo Experimental já há vários anos. A coisa que eu mais ouvi quando comecei a trabalhar nesse projeto, ou falar para as pessoas que eu ia trabalhar nesse projeto, é: vocês vão desenhar a cidade no chão? Com giz? Vai estar lá tudo desenhadinho no chão? E aí comecei a perceber que o recall das pessoas era tão grande, mesmo para quem viu o filme uma vez só, quando ele foi lançado em 2003, e boa parte do recall tinha a ver com o espaço cênico que o Lars utilizou. Então a primeira coisa que eu, Felipe e Bruno decidimos é que a gente jamais ia desenhar a cidade no chão, porque para isso já existe o filme, né? O filme é lindo, o filme é belíssimo, está lá, qualquer um pode ver a qualquer momento. Então a gente começou a tentar esmiuçar um pouco que tipo de espaço poderia ser neutro o suficiente, poderia abrigar a imaginação das pessoas, né? Acreditamos nós aqui que o melhor tipo de cenografia é aquela que contempla não só a nossa imaginação criativa, mas a imaginação criativa de quem está assistindo. E depois que a gente falou muito sobre inverter o ponto de vista e fazer uma peça de teatro que flertasse e tangenciasse a linguagem cinematográfica, o Bruno foi depurando o cenário, né? O processo de cenografia do Bruno, posso falar por ele, mesmo ele não estando aqui, foi o de tirar. Ele começou com um cenário que tinha mais coisa, a gente foi só tirando e acabando só com esse espaço vazio, essa espécie de arena, essas telas que criam planos diferentes e que recebem essas imagens pré-gravadas, imagens captadas ao vivo, atores que foram filmados em outro momento e que contracenam com os atores aqui da peça. No fundo, o que a gente queria é que as pessoas esquecessem, quem viu o filme, o que a gente queria é que as pessoas esquecessem do filme um pouco, enquanto estivessem assistindo a peça. As pessoas não ficassem lembrando, nossa, como é que era o filme mesmo? Olha, estão fazendo como eles faziam no filme. Criar uma outra fantasia a respeito dessa mesma fábula. Em relação ao que você disse sobre esse momento e como a peça lida com esse momento, a peça boa é a peça que está em movimento, é a peça que não está estática no lugar. E a gente percebeu, no Rio de Janeiro, inclusive, durante um período de 7 semanas que a gente ficou lá, que dependendo do noticiário da semana, a peça que a gente ia fazer no final de semana tinha outras conotações, outras possibilidades de conexão com a realidade, né? A nossa realidade hoje em dia é uma realidade que vou falar sobre ela, né? Que difícil agora. É uma realidade que, se você lê meia dúzia de jornais de manhã, você fala assim, meu Deus, né? Que mundo é esse? Que momento é esse que a gente está vivendo? E felizmente a gente tem a sorte de fazer uma peça que dialoga constantemente num fluxo que vai se renovando de conexões com essa realidade. A gente tem hoje, aqui, conexões com a realidade que a gente não tinha em novembro no Rio. E eu acho que isso é uma característica de uma peça que está viva. Isso é característica de uma história que pode ser que vire um clássico, né? Essa possibilidade.
Outro tema que a peça traz como uma proposta de reflexão ao espectador é a questão do perdão. O elenco fala sobre o assunto. Acho que até é uma das grandes reflexões que a peça propõe, que é até onde o perdão engrandece quem está sendo perdoado, até onde o perdão passa a ser um tipo de condescendência que piora, né? Tem um embate, né, entre o pai e a filha, em que ele fala, né, que você tem que botar limite, né? Como é que é? O cachorro? Os cachorros, Os cachorros podem aprender muitas coisas úteis, mas não se a gente ficar perdoando toda vez que obedecem à natureza. Então, a gente não é cachorro, né? Mas a cidade é Dogville. E a condição é essa, até onde você desumaniza quando você deixa de... quando você deixa para lá, e até onde o perdão é um ato de amor. Isso é uma questão, eu não tenho uma resposta. Aliás, isso aqui no processo teve momentos de crise, né? Teve momentos de crise de... O que é que a gente está falando no final disso tudo? O que é que a gente está propondo aqui? E eu acho que, realmente, sempre, assim, eu falei brincando, mas é verdade. Para mim, a sua pergunta é a minha pergunta fazendo essa tese. Talvez seja uma descoberta individual e diária, né? Do que se apresenta na nossa vida. As atrizes Fernanda Torran e Fernanda Couto falam sobre a importância do apoio cultural na realização do projeto, mas a situação ainda é muito complicada. Eu acho que ainda é muito difícil e muito pequeno o número de empresas que a gente tem e que realmente apoiam a cultura. A gente teve um problema bastante... Problema não, né? Mas foi um momento difícil, especialmente porque a gente teve Olimpíadas, teve Copa, então essas empresas se voltaram muito para esse lado. Mas ainda tem muitas empresas que realmente se deixam tocar pela humanidade, pelo que o projeto está levando, pelos artistas incríveis que a gente também levou para mostrar para essas empresas, né? A Porto Seguro, que a gente só tem a agradecer, fantástica, que não deixa de apoiar a cultura nunca, somos muito gratos a eles e a todos os outros que estão nos apoiando, né, nessa temporada e na continuação, porque a gente quer muito levar esse projeto para todo o Brasil e para fora, porque como você falou, a gente está falando de humanidade, de assuntos muito delicados. E não sabemos direito também como é que vai continuar, né, esse processo agora da Rouanet ou das outras leis de incentivo, mas eu acredito que pelo menos as empresas das quais a gente, né, conversou e que são nossas parceiras, têm um olhar muito sensível sobre a cultura e entendem a importância de estar levando para, né, as pessoas e para as pessoas às vezes menos favorecidas, que a gente pode, né, aproveitar, enfim, com as cotas de patrocínio, estão possibilitando que mais pessoas venham assistir, que tenham acesso à cultura, educação, que estão tão diminuída nesse momento agora, eu diria. Acho que é mais ou menos isso, não sei se você quer falar. Pontinho, acho que é importante, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de um leque muito grande. E aí quando a gente fala de teatro, que é uma parte disso, a gente vai ficando com a sensação de que produzir teatro é um grande desafio, né? Porque, e aí principalmente teatro de dramaturgia, né, onde você tem 16 pessoas, tem todos esses outros profissionais. Então, assim, hoje em dia nós ainda precisamos muito das leis de incentivo, né? E graças a empresas, como se fala, os players do mercado, né, como a Porto Seguro, que pensa teatro, que tem esse teatro incrível aqui dentro, né, com toda essa estrutura, e que patrocina. Hoje o Porto Seguro, eu acho que ela representa, eu não sei falar em porcentagem, mas é muito grande o que aquece o mercado do teatro, né? Então é fundamental. O Dogville é um projeto muito desafiador para o público também, né? De trazer todas essas questões sem fazer concessões. É muito lindo poder ter essa troca,
do zero conseguir ter reunido todo mundo aqui. Então, cada vez que a gente estreia um projeto de teatro, é uma grande comemoração, sim, né? Porque quando a gente vai falar de cultura, vai falar dos musicais, vai falar, enfim, de shows, mas teatro é aqui, agora, presente, 2 meses e meio de processo, onde a gente começou tratando não de um personagem especificamente, por incrível que pareça. O grande personagem inicial era essa comunidade, que a gente começou através do corpo dessa comunidade, através do trabalho da Inês e do Zé. Então é um processo muito artesanal e é fundamental ter empresas parceiras para que a gente continue, né, fazendo o nosso trabalho e trazendo para vocês. Então, vida longa ao teatro, vida longa a Dogville. O diretor da peça Dogville, Zé Henrique de Paula, destaca ainda o real significado da Lei Rouanet e pede que a imprensa ajude a levar à população uma melhor conscientização sobre as leis de incentivo à cultura do país. E tem mais uma coisa que é uma coisa muito importante, e que vocês que estão aqui, que são comunicadores, vocês precisam ajudar a gente. Vocês realmente precisam ajudar a gente a fazer as pessoas entenderem o que é a Lei Rouanet. Porque as pessoas já não entendem mais o que é a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, né, a gente tem ela em âmbito federal, aqui em São Paulo a gente tem lei de incentivo em âmbito estadual, a gente tem lei de incentivo em âmbito municipal, mas o grande ataque agora é um ataque à Lei Rouanet, e é um ataque que ele é completamente desprovido de consistência, porque realmente as pessoas estão atacando uma coisa que elas sequer conhecem. Então a gente precisa fazer um esforço, porque ela é um mecanismo, então é um mecanismo que faz girar não só o teatro, mas também outras manifestações da cultura do nosso país, e ela corre riscos que são riscos muito sérios, e hoje em dia esses riscos são advindos em boa parte de uma ignorância em relação ao próprio mecanismo. Então, pegando a sua pergunta, né, concluindo, vamos dizer assim, a sua pergunta e devolvendo para vocês, ajudem a gente a esclarecer as pessoas, porque assim que elas, do momento que elas souberem como funciona e como as prestações de contas são severíssimas em cima da gente que consegue captar, dos pouquíssimos que conseguem captar, a prestação de contas é uma prestação. Outro dia eu estava entregando um documento que ficou faltando de uma prestação de contas de uma peça que eu fiz em 2009. 10 anos depois eles acharam lá um negocinho que estava faltando, né, e a gente é obrigado a guardar tudo durante muito tempo. Está lá esse documentozinho que vocês pediram da peça que eu fiz em 2009, Cândida, do Bernard Shaw. Para mim parece que foi em outra vida. E a gente é muito severo e muito rigoroso. Não é brincadeira isso que acontece. Eu acho que a gente precisa conscientizar mais as pessoas de que quando elas atacam de maneira muito infantil o mecanismo da Lei Rouanet, elas estão sendo muito irresponsáveis. Só para finalizar, em relação a essa questão, um dado que eu não tinha, eu tive há pouco tempo. De todas as leis de incentivo do Brasil, e coisas que a gente nem conhece, eu pelo menos nem tomo conhecimento, da indústria automobilística, de todas as que a gente tem, apenas 0,5% é destinada à cultura. Por quê? Realmente, porque estamos apedrejando justamente a cultura. Por que os holofotes não estão voltados para as outras leis que correspondem a 99,5%? 0,5% é o dinheiro que corresponde ao total à cultura. Obrigado. A peça Dogville acontece no Teatro Porto Seguro, que fica na Alameda Barão de Piracicaba, 740, no bairro do Campos Elíseos, aqui na cidade de São Paulo. Telefone para mais informações é o 011 3226 7300, repetindo, 011 3226 7300. A bilheteria funciona de terça a sábado, da 1 da tarde às 9 da noite, e aos domingos, do meio-dia às 7 da noite. A temporada vai até o dia 31 de março, sextas e sábados às 9 da noite e aos domingos às 7 da noite.
Acontece na cidade.